Muy buenas tardes. Amados Boa amigos, tarde, hermanos presentes y amados también amigos e irmãos aqui presentes, também ministros aos ministros e iglesias e igrejas conectados em outros con países esta, conectados com esta atividade. las bendiciones de Que as Cristo bênçãos de Cristo sean estejam sobre cada um de de vocês aqui ustedes, presentes, sobre el misionero Miguel, sobre o missionário Miguel Bermudes su Marim, esposa, sua esposa, todos los ministros y todos los hermanos, e sobre todos os ministros los países e irmãos y aquí em todos os países, en el nombre del no nome Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amén. Amém. Es para mí una bendición grande Para mim, é uma grande bênção estar com vocês aqui nesta ocasião, compartir con ustedes para compartilharmos alguns momentos de companheirismo alrededor em torno da Palavra de Deus y su programa e o seu programa correspondente a este tiempo final. a este tempo final. Leemos en 1 de Corintios Leiamos na primeira carta aos Coríntios, 15, no capítulo 15, versos de 42 a partir do versículo 42 57, que dice: até o 57, "También onde nos la diz: resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, Alma viviente, foi feito em alma vivente. Adán, O último Adão, espíritu, em espírito vivificante. mas lo espiritual, Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. el primer hombre es O primeiro homem da terra el segundo hombre, é terreno. el Señor, O segundo homem, o Senhor, é do céu. cual el terrenal, Qual tales o también terreno, los terrenales, tais também são os terrenos. celestial, tales también E los- qual o celestial? Tais também os celestiais. y así como nos E assim como nós trouxemos a imagem do terreno, traeremos también assim traremos também a imagem del celestial. do celestial. Pero esto digo, hermanos, E agora digo isso, que la irmãos, carne y la que a sangre carne e o sangue no pueden heredar não podem herdar el reino de Dios, o reino de ni Deus, la corrupción nem hereda la a incorrupción. corrupção herda a incorrupção. E aqui os digo mistério. Eis aqui vos digo o mistério: Todos dormirão, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, a final trompeta, ante a última trombeta, se tocará la trompeta, porque a trombeta soará, serão os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós transformados. seremos transformados, Necessário que esto corruptible se vista de incorrupción, y porque esto convém que isto que é corruptível se revista da incorrupção, y cuando e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorrupção, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. nuestras almas Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra, abra el entendimiento, nos abra o entendimento, las escrituras, nos abra as escrituras comprenderlas para compreendê-las y así crecer e assim en la palabra crescermos na palavra do Senhor, carne en cada uno, fazendo-se carne em cada um de nós, nombre no nome Señor, do Senhor Jesus Cristo. Amém. el orden divino, A ordem divina la resurrección, para la transformación. a ressurreição e a transformação. Disso nós estaremos falando nesta ocasião, Este es el tema porque esse é o tema principal posterior. para o último dia. Pueden tomar asiento si Queiram assentar-se, tenham a bondade.
el apóstol Pablo, o apóstolo Paulo, hablándonos de este mismo tema, nos falando desse mesmo tema Romanos na carta aos Romanos, 8, no capítulo 8, nos dice que clamamos nos diz para clamarmos por la adopción. pela adoção. La adopción A adoção es la transformación de nuestro cuerpo físico A adoção será a transformação do nosso corpo físico inmortal, incorruptible, em um corpo pecado y joven. imortal, incorruptível, glorificado e jovem. Toda E para quanto tempo? Para toda a eternidade, glorificado que na semelhança do corpo glorificado que Cristo tem e que está tão jovem como quando ele subiu ao céu. los discípulos E quando ele ressuscitou, reconocieron nem os seus próprios discípulos o reconheceram, estar 3 años y medio após estarem com ele no seu ministério por 3 anos e meio. Ressuscitou e não o reconheceram. abuelito o abuelita suya É como se era cristiana o seu avô, a sua avó, o su abuelito o seu pai ou a sua mãe, o su papá o su mamá y murió que eram cristãos e morreram 50 o 70 años. com 50 ou 70 anos de Y ahora, idade. cuando resucitan, E depois, quando ressuscitarem, una jovencita apareça um jovem ou uma jovem com aparência entre os 18 e 21 anos de idade e lhe dizendo: Como está, meu filho? yo estoy mejor que tú, yo estoy tan joven Porque eu estou melhor do que você. como está Jesucristo, Eu estou tão jovem como y usted pensaría, no puede ser o nosso Salvador Jesus Cristo está. E você pensaria: Você não pode ser meu pai ou minha mãe, entonces él porque eu estou mais velho do que você. recuerdas que después que se hablaba en la iglesia que íbamos a resucitar jovencitos Então, como de 18 a 20. ele lembraria: Você se lembra do que se falava na igreja? Tú no me conoces, Que nós ressuscitaríamos jovens discípulo Jesús, como de 18 a 21 anos de idade? no leíste E você não me conhece, como tão poucos discípulos conheceram a Jesus Cristo já ressuscitado. porque cuando se Você também não leu que quando Jesus Cristo ressuscitou, cuerpo os seus discípulos não o reconheceram? eterno Porque quando se ressuscita com o corpo glorificado, jovem e eterno, para ser jovem para sempre, promesa para o qual é uma promessa exclusivamente para os crentes em Cristo, o nosso Salvador. ese es el cuerpo que Esse é o corpo que todos nós necessitamos. y esa es la promesa que E essa é a promessa que Cristo fez para mim. y para quien más. E para quem mais? Para cada um de vocês também. Así es que Assim, yo estoy muy feliz eu estou muito feliz que ustedes em ver que vocês aqui lo que Cristo ha prometido, creem no que Cristo prometeu, hablado San do qual falaram São Paulo, São Pedro, apóstoles y también outros apóstolos e os demais profetas. a Job. Vejam Jó. Se dice que el libro de Job E es se diz que o livro de Jó é o mais antigo da Bíblia. bien lo que dice Job en el capítulo E veja o que disse 25 en adelante, no capítulo 19, versículos 25 ao 27. 25 al 27, Ele disse: capítulo 19, versos 25 al 27, dice Job, yo sé que mi Porque eu sei que o meu Redentor vive, fin se levantará e que sobre por fim se levantará sobre a terra. de desechar esta E depois de consumida a minha pele, carne de ver, contudo ainda em minha carne verei a Deus. al cual veré por mí mismo, Vê-lo-ei por mim mesmo, ojos lo e verán, os meus olhos, e não outros, o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. E quando Cristo ressuscitou, resucitó. Jó também, En el paraíso. que estava no paraíso, estava lá no seio de Abraão, Así es que cuando le ressuscitou. encontraron al paraíso, habiendo salido ya del infierno donde dejó E assim, pecados, quando Jó o viu entrar no paraíso, tendo saído do inferno onde deixou os nossos pecados,
ele passou ao paraíso. Y allí Job podía decir, este es mi redentor. E Abraão, o pai da fé, abriu a porta, lhe deu as boas-vindas, e lá Jó podia dizer: Allí lo estaba viendo. este é o meu Redentor, do qual eu falava. Eu sei que o meu Redentor vive. E lá estava vendo-o. En cuerpo Os santos do Antigo Testamento ressuscitaram com ele em corpos eternos, nos quais eles estão vivos no reino de Deus aparecieron a muchos e apareceram a muitos na cidade de Jerusalém. y no los conocían. ¿Quién iba Porém, não foram reconhecidos. a Sara? Quem reconheceria Abraão e a Sara se eles morreram anciãos? Los jóvenes aparecen E lá em Jerusalém apareceram alguns jovens, y son Abraham y Sara, os quais eram Abraão, Sara, Isaac e Jacó, os patriarcas, y después de 40 días de Cristo estar todos eles. E depois de 40 dias de Cristo estar visitando seus discípulos, siempre los e domingos se vê que os visitava não menos los visitaban, de um dia porque los domingos se na semana. reunían los discípulos con todos los creyentes y ese día es honra en honra de la resurrección de Cristo. Sempre aos domingos, porque nos domingos era o dia em que os discípulos se reuniam com todos os crentes. A llevar Esse é o dia em honra à ressurreição de Cristo. E nos sábados, pois, eles iam e pregavam nas sinagogas, levando a mensagem. y siempre hay Cristo lhes aparecia em diferentes ocasiões, e mesmo assim não criam. cuales dicen si yo no veo no E sempre nos lugares tem alguns Tomés que dizem: cómo hacer un se eu não ver, vio y creyó. não crerei. Pero Cristo le dice, toma, ven acá, coloca tu mano aquí. Mas Tomé era um crente, ele viu e creu. Cristo lhe disse: Tomé, venha cá, Y entonces, coloca a sua mão aqui no meu lado e olhe as minhas mãos. Señor mío, Dios, Então Tomé disse: ó meu Senhor e meu Deus. le dice, Cristo lhe disse: porque ves, porque tu vês agora, crês? orado, Bem-aventurados os que não viram e creram. nosotros no vimos, pero Nós não vimos, mas cremos. sucedió 2000 años Algo que sucedeu há 2000 anos atrás. nosotros lo creemos Nós cremos de todo o coração, corazón, porque la fe porque está en el alma, a fé está aqui na alma, no coração. se cree, Com o coração se crê para a justiça, con la boca se mas com a boca se confessa para a salvação. esas palabras de peso que cree, Fala essas palavras de fé, su testimonio, fala isso da testimonio de lo que cree. que crê. Somos bienaventurados É o seu testemunho, dá testemunho do que crê. en la verídica Nós somos bem-aventurados porque cremos na vinda e na morte de Cristo na cruz do Calvário, que aconteceu há 2000 anos atrás. y somos más E bienaventurados nós somos os mais bem-aventurados de todos os tempos, porque estamos viviendo en el tiempo en que porque nós estamos vivendo no tempo creemos em cosas que nós cremos nas coisas que van a materializar, que se materializarão. entender, As veremos e entenderemos, ha prometido porque Ele prometeu que nos abrirá las que nos abrirá as Escrituras, como abriu as Escrituras para os seus discípulos, en San Lucas, lá em São Lucas, no capítulo 24. les abrió las escrituras. Vean cómo es Vejam como é que les abre que lhes abriu o entendimento, abriéndole las escrituras, abrindo-lhes as Escrituras ungiéndolos e ungindo-os com o seu Espírito entiendan, para entenderem essas Escrituras. Ou seja, hablándole las escrituras, falando-lhes as Escrituras correspondentes ao tempo, ensinando-lhes essas Escrituras y abriendo e abrindo-lhes o entendimento entendimiento. com elas. Le debo el Salmo Devo-lhes 10, o Salmo 17, el verso 15 dice, no versículo 15, que cuanto a mí, diz: dice el rey David, en cuanto a mí, quanto a mim, veré tu rostro, disse o rei Davi, justicia, contemplarei a tua face na justiça
Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Él despertó. Recuerde que los creyentes en Cristo no mueren. Ele despertou. Recordem que os crentes em Cristo não morrem, mas dormem. E quando foram ressuscitados, foram despertados. Por isso, quando Cristo foi ressuscitar Lázaro em São João, capítulo 11, do versículo 1 ao 27, Cristo havia dito aos discípulos: Lázaro, o nosso amigo, dorme, falando de que tinha morrido fisicamente. Porém, eles não entendiam. Se dorme, estará bem. Porque quando a pessoa está bem, ela dorme bem. E eles sabiam que esteve doente, e como não entenderam, Cristo lhes disse: nosso amigo Lázaro morreu. Esse é um termo normal que uma pessoa entende quando ela termina os seus dias aqui na Terra. Mas os crentes em Cristo foram ensinados de que o morrer fisicamente, isso é dormir, porque despertarão novamente ao serem ressuscitados. A ressurreição é o despertar dentre os mortos. E o rei Davi sabia que ele despertaria na semelhança do Senhor, ou seja, que despertaria jovem. E o rei Davi continua tão jovem como quando foi ressuscitado. Ou seja, que quando o vejamos, isso porque quando ele morreu tinha 70 anos, mas quando vejamos o rei Davi, não veremos a um velho, mas um jovem aparentando entre 18 e 21 anos de idade. Assim foi com Jó e com todos os crentes que ressuscitaram com Cristo lá no passado. E para os crentes do Novo Pacto, do Novo Testamento, que são os crentes que formam a Igreja do Senhor Jesus Cristo, está a promessa da ressurreição em corpos eternos. E essa ressurreição é a primeira ressurreição, junto com a ressurreição de Cristo e dos crentes do Antigo Testamento, os quais ressuscitaram com Cristo há 2000 anos atrás. E nós, como corpo místico de Cristo, estivemos esperando. E se permanecermos vivos, nós continuaremos esperando a vinda do Senhor para a nossa transformação. E se nós morrermos fisicamente ou se dormirmos, seremos ressuscitados à imagem e semelhança de Cristo, nosso Salvador, porque Ele é o nosso Redentor. Não existe outro Redentor, não existe outro Salvador. Somente há um, e seu nome é Senhor Jesus Cristo. E nesse tempo, a terra está clamando por uma transformação. Todos esses terremotos, maremotos, vulcões, tudo isso é a terra clamando. Assim como uma pessoa, quando ela está em angústia, clamando de todo o coração por algo, pela sua saúde ou pelos seus familiares, para que Cristo os chame ao reino de Deus, e assim a terra está clamando por uma transformação. E isso dará lugar à renovação do planeta Terra, por meio dos vulcões que cobrirão a terra com a cinza vulcânica. A terra será renovada e será fértil. Depois, para o milênio, muitos lugares quedarão bajo água. Isso não podemos evitar. E as águas que vemos agora subirão de nível e muitos lugares ficarão debaixo d'água. Não podemos evitar isso. São profecias que terão de se cumprir.
Ocorrerá também uma terceira guerra mundial. Não podemos evitá-la. solamente Não se pode evitar o profético, somente se pode atrasar atrasar um pouquinho. pero ya, Mas Deus já sabe até onde pode se atrasar. como pasó con Nínive. Assim como sucedeu com Nínive. Después, más adelante, la destruyó. Mas depois, mais adiante, a destruiu. Ahora encontramos Podemos ver que vendrán graves que virão graves para el problemas planeta Tierra, para o planeta a Terra la familia humana, que afetará a família humana. pero estamos seguros Mas nós estamos seguros em Cristo, en la roca na rocha inconmovible, irremovível dos séculos, hemos da sido qual cortados nós fomos cortados e somos Cristo. parte de Cristo. Por eso es que San Pablo, Por isso é que Pedro, São habla Paulo de que Cristo es la e São piedra, Pedro falando la piedra que angular. Cristo é a pedra de ângulo, é a pedra angular, depois São Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 4 ao 6, Piedras vivas, diz que nós somos pedras vivas. E de onde fomos cortados? De Cristo, a pedra de ângulo, piedra a pedra angular. angular. Ahora veamos Agora vamos ver cómo está como el planeta Tierra. o planeta Terra está clamando. Romanos de capítulo 8, Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18 ao 21, onde nos diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O desejo da criação, o anelo de toda a criação, não somente do planeta Terra, mas de toda a criação, é o aguardar a manifestação dos filhos de Deus. E o que é isso? É a transformação dos filhos de Deus, de mortais a imortais. É a ressurreição dos mortos em Cristo, em corpos glorificados, eternos e jovens, semelhantes ao de Cristo. E a nossa transformação dos que vivemos. E quem está esperando isso? Toda a criação, pois está esperando a manifestação dos reis, juízes e sacerdotes do reino de Deus, do qual Cristo é a cabeça. Cristo é o sumo sacerdote dos sacerdotes. E dentre os reis, Cristo é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E dentre os juízes, Cristo é o juiz supremo. E nós somos o gabinete dele. Somos reis, sacerdotes e juízes. Por isso, no capítulo 6, a Bíblia nos diz que os santos julgarão o mundo e aos anjos. Alguém poderá dizer: me deixem a Satanás para julgá-lo. Espere. Não se adiante, mas você esteja bem com Deus, sabendo o que espera aos anjos encabeçados por Satanás, ou Lúcifer, como queiram chamá-lo. Es importante estar bien agarrado de Cristo, nuestro Salvador. Él es nuestra única esperanza. É importante estarmos bem agarrados Y ahora de Cristo, nosso Salvador. ya hemos visto lo que es la Ele é a nossa única esperança, de la lectura. a nossa única esperança de vida eterna. Haremos también, E continuando aqui, já vimos o que será também porque el anhelo de la región a manifestação la manifestación dos filhos de Deus. verso 19. Mais adiante na leitura,
encontraremos isso. creación fue sujetada Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação fica sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. en la creación está viviendo a una. Porque sabemos que toda a criação geme. Veem, a criação está gemendo. E por que toda a criação está gemendo? Vamos ver. Con dolores de parto, E está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, nosotros também gememos em nós mesmos, mismos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. lo mismo que espera Ven. el territorio de la creación, O la mesmo manifestación de los hijos de Dios, que esperam la adopción o planeta Terra e toda a criação, de nuestro cuerpo, ou seja, a manifestação dos filhos de Deus. individuos, O quê? A adoção, ou seja, a redenção do nosso corpo. Seremos redimidos de mortais a imortais, de corpos físicos mortais, mortales, temporários, temporales, que se que envejecen, que envelhecem, se enferman, adoecem e que morrem, de los cuales cuerpos, dice San Pablo, que es cuerpo animal. Pero e São Paulo falou de tais corpos seremos cambiados físicamente, que é corpo animal. mortales, cuerpo Ele animal, disse, cuerpo mas há corpo celestial. glorificado igual. Nós seremos fisicamente mudados de corpo mortal, de corpo animal para corpo celestial. Queremos tener que dejar nuestro cuerpo Nós porque não queremos ter de deixar o nosso corpo, la oportunidad de porque enquanto o mantemos, temos a oportunidade de trabalhar na obra de Cristo. Isso significa que, que quando Cristo reparta os galardões, más galardón nós teremos mais galardões do que se morimos morrermos antes do tempo. porque el que muere antes, Porque quem morre el antes, que muere después dirá de depois de lá olhará acá está bueno por allá e dirá, aqui está bom, mas lá é onde se fazem os trabalhos e se armazenam tesouros no céu. se almacenan. E Cristo disse, Cristo dijo, fazei tesouros onde? en los cielos. Nos céus. Portanto, Portanto, para armazenar tesouros no céu, donde se está trabajando en el programa temos de estar aqui, onde se está trabalhando no programa divino correspondente ao tempo em que nos correspondeu viver. trabajar en el programa divino que corresponde Não podemos trabalhar no programa divino que correspondeu ao tempo de Noé, senão teríamos de estar construindo uma arca de madeira numa montanha. tiempo tiene su labor, Cada tempo tem o seu trabalho. Cada etapa da igreja tem o seu trabalho. tiene su mensajero, Tem o seu mensageiro, cual Dios ao qual Deus revela o seu programa para esse tempo. lo da a conocer ungido Ele, ungido pelo Espírito Santo, o dá a conhecer. a trabajar Fala. E Deus começa a trabalhar com as demais pessoas, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. y luego con la boca se hace confesión, Porque com o coração se crê para comienza a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Ele começa a pregar essa mensagem divina que recebeu da parte de Deus. y la persona A fé começa a nascer na alma das pessoas que começam a dizer: isto é o que eu estava esperando, isso é o que eu lia e entendia. de su instrumento Porque Deus, através do seu instrumento de carne, vem nos ensinando, nos abrindo as Escrituras abriéndolas del entendimiento e nos abrindo o entendimento para compreendê-las. y así E, assim, todos a trabajar en la obra de Dios todos el tiempo que nos toca vivir nós y comienza começamos a trabalhar na obra de Deus para o tempo em que vivemos que haría la iglesia del Señor Jesucristo e en el tiempo final. começa a se cumprir as coisas que Deus disse que a igreja do Senhor Jesus Cristo faria no tempo final. Temos grandes promessas para o nosso tempo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo místico de crentes, tem grandes promessas. E Cristo em Espírito Santo vai cumprindo-as no meio da sua igreja, usando a sua própria igreja. Isso é o que temos de considerar, A saber para sabermos que no será Cristo viniendo que não será Cristo vindo e fazendo as coisas no seu corpo físico, porque Él porque ele recebeu uma ajuda idônea, que é a sua igreja, a segunda Eva, através da qual
se reproduzem muitos filhos e filhas de Deus. Por isso mandou: pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será o quê? Condenado. São Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 16. Ele, Cristo, o grão de trigo que foi semeado na terra, se reproduz por meio da planta de trigo, que é a sua igreja, e se reproduzem muitos grãos de trigo, muitos filhos e filhas de Deus. E no tempo do fim, pois faz a colheita, o recolhimento de todos os escolhidos, os transforma e os leva à ceia das bodas do Cordeiro, para o qual ele diz que enviará os seus anjos, que são os ministérios de Moisés e Elias, no tempo final. E isso será o sexto selo para os judeus. E para os crentes em Cristo, é o que está prometido para trazer as bênçãos no último dia. Elias não será Elias literal. É o ministério do profeta Elias, que esteve em Elias Tisbita. O Espírito Santo operou em Elias, porque o único que tem ministérios é o Espírito Santo. Cristo em Espírito Santo é quem tem ministérios e reparte esses ministérios aos diferentes mensageiros que ele envia. Operou esse ministério em Elias Tisbita, era Cristo em Elias. Depois, Cristo em Eliseu, operando o ministério de Elias pela segunda vez. Por isso Eliseu disse: eu quero que uma dupla porção do Espírito que está em ti venha sobre mim. E quando essa dupla porção veio sobre Eliseu e abriu o Jordão como Elias o tinha aberto, os filhos dos profetas disseram: o Espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Qual é o Espírito de Elias? O Espírito Santo. O anjo do pacto operando o ministério de Elias pela segunda vez. Depois, quando João Batista esteve pregando, ele se identificava com as promessas correspondentes para esse tempo. Mas muitos dos discípulos de João Batista, que depois se tornaram discípulos de Cristo, lhe perguntavam: não diz a Escritura que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas? Cristo lhe disse: Elias já veio e não o conheceram. Fizeram dele tudo o que quiseram. Então eles compreenderam que eles tinham falado de João Batista. Isto está no capítulo 17 de São Mateus e também no capítulo 11. Cristo também já lhes havia dito que João Batista era aquele Elias que tinha de vir e possivelmente não se recordavam. Não tinham como nós temos atualmente lápis, caneta, papel ou telefones onde se escreve tudo. Os jovens quase já não usam cadernos. E quando se pede a um jovem uma caneta ou um caderno, em seguida dizem: não, eu tenho isso escrito aqui. E assim é a tecnologia. E por isso é que algumas vezes tem jovens que não sabem multiplicar com uma caneta, lápis e papel. Ou tem dificuldade de escrever. E também afeta a gramática. Mas assim é a tecnologia. Nos detivemos aqui, onde nos diz: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dor de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Que já temos o corpo angelical, o Espírito Santo e agora nos falta o corpo físico glorificado, a segunda parte da redenção.
E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Assim nós esperamos a nossa transformação em menos tempo do que a esperavam os apóstolos. Porque já faz 2000 anos que eles estão esperando. Passaram ao paraíso, a sala de espera. Mas ali eles não se cansam. Não tem de trabalhar, nem comer, nem dormir. Ali tampouco existe noite. E ali tudo é paz, tranquilidade e felicidade. Lá eles estão seguros. Mas eles já disseram para o irmão Branham algo que mostra que eles têm o desejo de comer. Possivelmente olham para cá e nos veem comendo. Não sabemos. E lhe disseram, aqui nós não comemos, não dormimos, nem trabalhamos. Mas eles não se cansam de estar lá. Nem têm que sair cedo, pela manhã, madrugar para tomar o automóvel, o ônibus e chegar ao trabalho. Depois, à tarde, retornarem cansados para se banharem, comer e dormir. Quase não lhes dá tempo para outras coisas. Lá eles não têm esses problemas. Eles olham de lá e veem as atividades que nós temos, pregando o Evangelho de Cristo, nos reunindo, cantando, louvando a Deus, e gostariam de estar no nosso meio, em corpos físicos. Porque eu não sei se em corpos angelicais eles dão uma voltinha e conseguem descer aqui, porque eles estão a 12 pés de altura. E daí para cima está essa dimensão onde eles habitam, onde estão, e isso é como que a 4 metros de altura. Estão a essa altura, mas não sei se eles descem aqui e se caminham entre nós. E lhes agradaria, gostariam. E possivelmente, quando nos veem comendo, podem dizer, parece que isto está bom. E nós não podemos lhes dar uma colherzinha disso. Eles terão de regressar em corpos físicos, como Cristo fez. Ele regressou no corpo físico glorificado, e então, eles não criam que fosse ele fisicamente, mas eles criam que era um espírito. Cristo lhes disse, o espírito não tem carne, nem ossos, e nem sangue, como eu tenho. Tem algo de comer? Deram-lhe um pedaço de peixe e um favo de mel, que ele comeu diante deles, e eles se lembram disso. Ou seja, eles desejam voltar para estar conosco, e disseram ao reverendo Lembrana, e quando retornarmos, então lá nós comeremos. Estão convidados. Assim teremos uma visita dos crentes das eras passadas para estarem no meio dos crentes do tempo final. E veremos em breve como será isso. Será algo tão glorioso que a nossa mente não pode alcançar em entender isso. El avivamiento más grande será en el día postrero y será la mayoría. Porém, nós sabemos que o maior avivamento será no último dia. Serão milhões de jovens, porque quando eles retornarem, estarão jovens.
como o corpo glorificado, no hay problema porque que não há problema, es dimensional. porque é um corpo interdimensional. O sea, Ou seja, que ellos no tendrán que eles não terão problemas tampoco tendremos. e nós, quando formos transformados, tampouco teremos problemas. Estamos viviendo ya Nós estamos vivendo já tiempo final. no tempo final. Não sabemos quanto tempo falta Falte para começar a segunda parte da semana 70 da profecia de Daniel, que será de 3 anos e meio, que tem a ver com o povo hebreu. Nós somente podemos dizer que aguentem um pouquinho. A parte deles virá para esse ciclo, embora a sua introdução seja um pouquinho antes, mas eles estão esperando. E quando todos nós recebermos a fé para sermos transformados, e cada um de nós, ainda em nossos corpos, sem sermos transformados, virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos que vivemos. E para a transformação espiritual da nossa alma, para sermos transformados interiormente e termos o Espírito de Cristo, termos assim o corpo angelical teofânico que nos corresponde, nós tivemos que crer, tivemos de escutar a pregação do Evangelho de Cristo, a revelação da primeira vinda de Cristo e a obra que ele fez no seu ministério de 3 anos e meio. De recebê-lo como nosso Salvador, sermos batizados na água no seu nome, recebermos o seu Espírito Santo e assim obtivemos essa transformação espiritual interior. E agora, para a transformação física, receberemos a fé, a revelação da segunda vinda de Cristo na sua obra de reclamação, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Juiz de toda a terra. Assim obteremos a fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra revelada para o dia em que vivemos. Então receberemos essa fé que nós necessitamos para recebermos a nossa transformação física e sermos levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, temos de estar em expectativa, porque nós já estamos chegando ao ponto culminante do programa divino prometido para este tempo final, onde Cristo se manifestará em toda a sua plenitude no meio da sua igreja. E isso será a terceira etapa. Isso será numa grande tenda catedral. Ou seja, tudo isso tem que ir se ajuntando numa etapa da igreja. E não pode ser na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, nem na sétima. Pois a sétima já teve a sua mensagem e o seu mensageiro já se foi. Ele tratou de ter o lugar onde se manifestaria a terceira etapa. Numa grande tenda catedral e num quartinho pequeno de madeira. Ele tratou, mas não era para o seu tempo. Portanto, não era para a sétima era da igreja. É para a era da pedra angular, a era de ouro da igreja, que está representada no lugar santíssimo do templo que o rei Salomão construiu, onde estava a arca do pacto e os 2 querubins de ouro, um de cada lado, e onde estavam os 2 querubins gigantes de madeira de oliveira, recobertos de ouro, até onde a presença do Senhor veio numa nuvem, numa coluna de luz, para dentro desse lugar santíssimo, no meio dos 2 querubins de ouro. E também no tabernáculo que o profeta Moisés construiu, no lugar santíssimo, que estava coberto de ouro, ali estava a arca do pacto, e aí a presença de Deus
entrou nessa coluna de fogo, que durante o dia se via como uma nuvem, e durante a noite era uma luz. Entrou aí e se colocou no meio dos dois querubins de ouro. Assim, a igreja do Senhor Jesus Cristo, sendo templo do novo pacto, do Novo Testamento, também tem lugar santo e lugar santíssimo. O lugar santo correspondeu às eras passadas, e o lugar santíssimo corresponde a que tempo? Ao nosso tempo. Portanto, aí estará o que foi representado nos dois querubins de ouro e o que foi representado nos dois querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro. Somente ao dizer oliveira, já se refere às duas oliveiras. Os ministérios de Moisés e Elias, no último dia, estarão nesse lugar santíssimo da igreja, que é a era da pedra angular. Aí também a presença de Cristo estará na coluna de fogo, como esteve no templo que o rei Salomão construiu e como esteve no tabernáculo que o profeta Moisés construiu. Vejam a promessa de Deuteronômio capítulo 18, do versículo 15 ao 19. E também em Deuteronômio capítulo 13, onde nos falou que Deus levantará um profeta igual a Moisés. Esse profeta foi Cristo há 2000 anos atrás na sua manifestação em carne humana, e no último dia será Cristo em sua vinda. E, consequentemente, a sua vinda será para trazer bênção à sua igreja. E quando os judeus virem a Cristo na sua vinda, no meio da sua igreja dirão: este é quem nós estamos esperando. Por isso, os judeus estão com os olhos bem abertos. E como será tudo isso? Na terceira etapa, no cumprimento da visão da tenda, que todo esse mistério será aberto. E esse é o mistério do sétimo selo. O mistério que causou silêncio no céu por quase meia hora. O mistério da sua vinda. E a quem ele virá? A sua igreja. Como ele veio aos judeus em sua primeira vinda. Ele virá à sua igreja no último dia. Ele veio há 2000 anos atrás aos judeus, que é a igreja do Antigo Testamento, do Antigo Pacto. E virá à sua igreja, que é a igreja do Novo Pacto, que nasceu no dia de Pentecostes. Concluirá o seu trabalho e completará o trabalho de reclamação no último dia, vindo à sua igreja, reclamando a todos os crentes, transformando-os e ressuscitando em corpos glorificados aos crentes que morreram nele, para levá-los à ceia das bodas do Cordeiro, onde a sua igreja será reconhecida como rainha e Cristo como rei, para o reino milenar, para estarem com ele aqui na terra como reis, sacerdotes e juízes, ou seja, a sua equipe, o seu gabinete de governo. Muitas pessoas gostariam de trabalhar no governo do seu país. Elas gostariam de ter aí uma boa posição. Porém, no governo do Senhor Jesus Cristo, para o reino milenar, nós teremos a melhor posição. Não porque a pedimos, mas porque fomos escolhidos, predestinados por Deus, para ocuparmos essa posição. Vejam bem que quando Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até Jesus Cristo, porque eles já tinham visto lá no Monte da Transfiguração, em São Mateus, capítulo 17, onde Cristo lhes mostrou o que será e como será a segunda vinda dele com Moisés e Elias,
Eles souberam que esses ministérios de Moisés e Elias estariam manifestados no meio da sua igreja. Em São Mateus, capítulo 20, versículo 20 em diante. E em São Marcos também nos fala disso. Quando vieram com sua mãe, Jesus lhe perguntou: que desejas? Ela lhe disse: eu desejo que meus 2 filhos estejam, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Quase nada lhe pediram. Mas as 2 posições mais importantes depois da posição de Cristo. Recordem que muitas pessoas dizem: este é a minha mão direita, o mais importante, em quem confio tudo, a quem deixo que faça todas as coisas que eu tenho de fazer. E o da esquerda é o outro. Então Jesus lhes disse: podeis beber do cálice que eu hei de beber? Eles disseram: sim. Porque quem está buscando uma bênção no reino de Deus não pode ver quais são os problemas. Tem de saber qual é a bênção e crer que a terá. Essa é a meta do crente. E Cristo lhes disse: o assentar à minha direita e à minha esquerda não é meu dá-lo, senão para aqueles a quem está preparado. Ou seja, que vocês não podem vir a mim pedindo que lhes dê essa posição, porque eu unicamente posso dá-la para aqueles. Aparecieron allá y esa era la posición que ellos querían. Recuerden que en una ocasión también cuando en Samaria no los recibieron, para os quais essa posição está destinada. Essa é a posição de Moisés e de Elias. Ambos apareceram lá, e essa é a posição que eles queriam. Recordem que numa ocasião também, quando não os receberam lá em Samaria, Tiago e João disseram a Jesus: quer que mandemos descer fogo do céu, como fez Elias, para que os queime? Cristo lhes disse: vós não sabeis de que espírito vós sois. Eles queriam ser como Elias, e quem não? E ser como Moisés, e quem não? Essas são as posições para o último dia. Cristo dará essa posição para alguém. Mas não falaremos disso agora. Isso está sob o 6º selo, que é o mistério das 2 oliveiras, Moisés e Elias. Porém, algum dia, quando nós estivermos no cumprimento da visão da tenda, aí será quando esse mistério se abrirá completamente. Será aberto o mistério da segunda vinda de Cristo, a vinda do Senhor com seus anjos, com Moisés e Elias. E será simples, porque quanto maiores são as coisas de Deus, mais simples são. Quem pensaria que o Messias, na sua primeira vinda, seria um trabalhador, um carpinteiro, trabalhador na construção, e uma pessoa pobre? O Criador e o dono da criação veio como uma pessoa simples, um pobre carpinteiro, não um homem educado na universidade, mas com um ofício de carpinteiro. Por isso, parece que ele aprendeu também a pescar, ou ele já sabia mais do que Pedro, porque Pedro e os seus discípulos tentaram pescar algumas vezes e não conseguiram apanhar nada com a sua rede. E Cristo lhes disse: agora lancem a rede à direita. Atiraram-na à direita e a rede veio carregada de peixes. Quem era o melhor pescador? Cristo. E lhes disse: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Naquelas pescas que ele dirigiu, estava mostrando a pesca de almas para o reino de Deus, que Cristo faria através dos ministros, dos mensageiros, dos apóstolos.
Para el día posterior también, Para o último dia também há uma promessa en San Mateo em São Mateus 24, capítulo 24, versículos 40, 47 até os 50. donde nos dice, E em São Mateus capítulo 13, capítulo 13, versículos 47 ao 50 nos diz: Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons. Porém os ruins lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Ou seja, será assim para o tempo final. Virão os anjos. Esses são as duas oliveiras. E separarão os maus dentre os justos. E lança-los na fornalha de fogo. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, os lançarão na grande tribulação. Então vejam como nestas parábolas que Cristo deu, estava contido o mistério do reino dos céus. E, porquanto não é para todos entenderem o reino de Deus ou o reino dos céus, os apóstolos disseram a Cristo, em São Mateus capítulo 13, nos versículos 11 ao 13. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Qualquer pessoa pode dizer, mas se todos nós temos ouvidos, porém, nem todos têm ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Tem ouvidos para ouvir música por um lado, jogos de futebol por outro lado, mensagens políticas por outro lado, e diferentes coisas, para ouvir muitas coisas. Mas para ouvir a palavra do Senhor, tem que ter ouvidos para ouvir de Deus. O que depende da alma, ter fome e sede da palavra do Senhor, do alimento espiritual. Então a pessoa tem ouvidos para ouvir, e assim a alma dessa pessoa se alimenta com a palavra do Senhor. Porque não só de pão viverá o homem, senão do quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus. A alma vive com toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o alimento para a nossa alma. Assim como o arroz, o feijão e todas essas coisas são alimento para o quê? Para o nosso corpo. E aproximando-se dele, os discípulos disseram-lhe, por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Portanto, é um privilégio, uma grande bênção que Deus tenha nos dado ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Termos esse privilégio dado da parte de Deus. Em termos o privilégio de ouvir e de que a nossa mente seja aberta para entendermos a palavra de Deus, a Escritura,
as profecias, o programa de Deus para o tempo em que vivemos. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Luego el verso 16 deste mesmo capítulo. Depois, nesse mesmo capítulo 13, versículos 16 e 17, segue dizendo: Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Quem tem ouvidos para ouvir a palavra do Senhor, para o tempo em que viva, é uma pessoa bem-aventurada. Tem ouvidos para ouvir e olhos para ver o programa de Deus. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvi, e não o ouviram. Ver e ouvir a primeira vinda de Cristo, ouvir que as Escrituras estavam se cumprindo, todas essas Escrituras que Cristo citava aos seus discípulos, e para este tempo final, assim como para cada etapa da igreja, foram bem-aventurados todos os que viram e ouviram a palavra do Senhor e receberam Cristo como Salvador. Para o último dia, a bênção é dupla. Por isso nos dará fé, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Porque para o último dia, além de receber e ter a revelação da primeira vinda de Cristo, de sua obra de reclamação na cruz do Calvário, de havê-lo recebido como Salvador e ter recebido essa transformação interior, Cristo nos dará a revelação da sua segunda vinda, nos transformará fisicamente e nos levará com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Enquanto isso, estamos colocados em lugares celestiais em Cristo Jesus, no campo espiritual, mas logo será também no campo físico, no corpo glorificado, dentro do reino de Deus, indo com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, para recebermos o reconhecimento de reis literais aqui na terra, no reino do Messias. Cristo, o Rei de Reis e Senhor dos Senhores, e a sua igreja, a rainha, composta por quem? Pelos crentes em Cristo, o nosso Salvador. Tiago e João queriam a parte principal no reino, assentar-se à sua direita e à esquerda. E isto é o que está no Apocalipse capítulo 3, versos 20 ao 21, onde nos diz: Eis que estou à porta e bato. Capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Se fosse para o tempo dos apóstolos, teria de dizer: tomarei o café da manhã, porque eles estavam lá no Oriente Médio, pelo lado leste. E a ceia, ou o jantar, se faz à tarde. E, no tempo da tarde, haverá luz. A luz saiu pelo leste. Tomou a rota para o oeste, que é o continente americano, que consta da América do Norte, do Caribe e da América do Sul. América do Norte, América Central, América do Sul e o Caribe. Esse é o território da manifestação de Deus para o tempo final, para a sétima era. E era
da pedra angular. En el momento correspondiente. E depois voltará Y después, ao leste, no momento correspondente. Depois toda a sua igreja, no reino do Messias, toda su iglesia estará no leste, e daí Cristo a guiará. Lhe dará o território o los guiará que lhe corresponda governar. el territorio que les toque gobernar. Yo soy la puerta y llamo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo Eso es lo que quería no meu trono. sentarse con Cristo en su trono. E isso é o que Tiago e João queriam, assentar-se com Cristo lá em cima no seu trono. Queriam mais tronos. Cristo também já lhes havia dito em São Mateus, no capítulo 19, Que nos versículos 27 e 28, que eles se assentariam com ele em 12 tronos. Y capítulo 19, versos 28, 27. São Mateus, capítulo 19, versículos 27 e 28 diz: Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Hemos seguido. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Siempre los judíos, Sempre que os judeus cualquier cosa que hagan, quieren recompensa. façam algo, querem recompensa. Los creyentes en Cristo Os crentes em Cristo trabalham sem esperar recompensa, mas Cristo prometeu recompensar a cada um conforme a sua obra. los creyentes en Os crentes em Cristo trabalham por amor. Jesús les dijo, E Jesus lhes disse: os digo, quien la regeneración Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração, isso será no reino milenar. en el trono de su gloria, Quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, esse é o trono de Davi. el ángel Gabriel le dice a la Virgen María del Recordem que o anjo Gabriel disse para a Virgem Maria, em São Lucas capítulo 1, versículos 30 ao 36, que el Espíritu que o Espírito Santo fará sombra sobre ela, Santo e o santo ser que nascerá será chamado Filho de Deus, e Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará para sempre. Sobre quem? Sobre Israel, e consequentemente, sobre todas as nações. Porque capital de los reinos a capital do reino será Jerusalén, será Jerusalém, Distrito Federal. e o distrito federal desse reino será todo Israel. Es que os digo que en la regeneración E Jesus lhes el disse: Hijo del Hombre se siente, Em verdade vos digo vosotros que me habéis que seguido, tan vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Eles já tinham seu trono assegurado no capítulo 19. sentarse E no capítulo al lado de Cristo cada uno, 20, o que le colocaran el cada um quer se assentar ao lado de Cristo, le dieran ou já lhes foi oferecido o trono, de los dos olivos. então que eles dessem o trono das duas oliveiras. Pero Mas no le fue concedido. não lhes foi concedido. Entonces ele, Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, postrándose adorando-o ante él, e fazendo-lhe um pedido. de San Mateo, y pidiéndole algo. Y le dijo, E ele disse-lhe: Que queres? ordena que en tu reino Ela respondeu: Dize que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. no sabéis lo que Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, era bautizado. e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Y ellos le dijeron, Disseram-lhe eles: sí podemos. Podemos. Y ellos le dijeron, podemos. São Mateus 20, versículos 20 ao 23. Ellos habían oído que Cristo Eles ouviram o que Cristo disse: nada es posible. Para quem crê, nada é impossível. Para o que crê, tudo é possível. Y habían escuchado
também tinham escutado o que Cristo lhes disse, que se crescem, podiam dizer a este monte: mova-te daqui para lá, e se moveria. Y les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis. E disse-lhes ele: na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que sou batizado. Aquellos para quienes Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Ou seja, ficaram bravos. ya nos ha prometido aceptar. Já prometeu nos assentar em 12 tronos e agora esses querem mais? Es que É porque quizás para recibir la quando a pessoa começa a receber a bênção de Deus, quer mais a cada dia. si uno sabe que hay E se a pessoa sabe la posibilidad que há essa possibilidade, de que Cristo trata de que Cristo a él. a dê. Recuerden, el hermano Branham vio la visión de la carpa, tuvo la visión de la carpa, y él quiso esa bendición. Recordem que o irmão Branham viu a visão da tenda, teve a visão da tenda e ele quis essa bênção, mas não lhe foi concedido porque não era para ele. Ahora pasamos al capítulo 3, verso 21. Ya Agora passemos ao Apocalipse capítulo 3, verso 21. le daré que se siente conmigo en mi trono. Así Já como lemos no yo versículo estuve 20. sentado con mi Padre. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Y ahora está prometiendo que él, al vencedor, al que venciere, le dará que se siente con él en su trono. Así Cristo em Espírito Santo estava fazendo esta promessa, estava prometendo que concederá ao vencedor, dice, así como ao que vencer, que se assente com ele no seu trono. Qual é o trono de Cristo? O trono de Davi, disse: assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono, no trono celestial. discípulo É uma promessa que os discípulos amados, Tiago e João, y a Juan querían, queriam agarrar também. y si lo dejaban, E se Cristo lhes deixasse e permitisse, no permitía agarrariam essa bênção. esa es la bendición Essa é a bênção maior de todas as bênçãos que há no reino do Messias. del Mesías. Alguien Alguém la va a recibir. a receberá. ¿Y por qué no la recibieron E por que São Pedro, San Pedro São Paulo, y todos sus apóstoles? todos esses apóstolos, Tiago e João não a receberam? Porque não era para eles. Pero Cristo dijo, no Cristo disse: não é para mim dá-la, está preparada, eso es para senão para aqueles a quem está preparada. claras. Em palavras mais claras, isso será para as 2 oliveiras. Elías. Y Por isso, as 2 oliveiras aparecem donde surgirán, no Monte da Transfiguração, surgirán e são Moisés e Elias. el Señor Jesucristo. Portanto, de onde De la piedra surgirão esses ministérios? donde estamos representados. Surgirão da igreja do Senhor Jesus Cristo, Salomón, na era da pedra angular, que é o lugar santíssimo, onde estão representados, de oro, lá no templo que o rei Salomão fez, de la humanidad y colocando os 2 querubins de madeira de oliveira gigantes cobertos de ouro. A madeira de oliveira nos fala da humanidade, e o ouro nos fala da divindade. E lá também estavam os 2 querubins de ouro sólidos, lo cual muestra cómo es en el cielo. o que também mostra como é no céu. En el cielo, Gabriel y Miguel. Lá no céu, Gabriel e Miguel são os principais, portanto, Y siniestro. são os da direita e da esquerda. El orden divino para A ordem divina para a ressurreição e a transformação está de piedra na era da pedra angular, onde, esa resurrección para essa ressurreição e transformação dos que vivemos, la manifestación, estará a manifestação de Cristo na sua vinda à sua igreja los dos son com as 2 oliveiras. E depois, o povo hebreu verá e dirá: isto é o que nós estávamos esperando. oramos por los Portanto, oremos pelos judeus promesas de
porque eles têm promessas da parte de Deus para serem cumpridas na segunda parte da semana de número 70, que corresponderá aos últimos 3 anos e meio das 70 semanas de Daniel, porque os primeiros 3 anos e meio já se cumpriram na primeira vinda de Cristo, e os últimos será para o último dia, que será na grande tribulação, nesse tempo em que se cumprirá a segunda parte da semana 70. Mas antes desses 3 anos e meio, algo sucederá no meio da igreja, que eles verão e dirão: isto é o que nós estávamos esperando. Isto é o que nós estamos esperando. E nós também estamos esperando. Primeiro a igreja do Senhor Jesus Cristo receberá, e depois os judeus. O reverendo William Branham, falando do 7º selo e do que é a segunda vinda de Cristo, disse: como virá e quando virá, isso não foi revelado. E está bem que não tenha sido revelado, porque há tantos imitadores que viriam depois, tratando de imitar e destruir o programa divino. Por isso o mistério do 7º selo será aberto já no final. E nos dará fé para sermos transformados e raptados. A ordem divina para a ressurreição e a transformação da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso está em São Mateus, capítulo 17, versículos 1 até o 13. Aí está a ordem da sua vinda, e as 2 oliveiras vindo com ele. E isso também dará cumprimento a São Mateus 24, versos 30 ao 31, onde disse: e enviará os seus anjos com a grande voz de trombeta e ajuntarão os seus escolhidos. Os escolhidos do povo hebreu, que serão 144.000, 12.000 de cada tribo. Ou seja, há grandes promessas para a igreja do Senhor Jesus Cristo para o último dia. E para os judeus também. Vimos a ordem para a ressurreição e a transformação. Em Moisés estão representados os que morreram e serão ressuscitados. E em Elias, aqueles que serão raptados sem ver a morte. Para mim foi uma grande bênção estar com vocês, conversando, como numa escola bíblica, com todos vocês, embora a escola bíblica será amanhã. Assim, amanhã será um dia muito especial para todos nós, onde nós estaremos pela manhã no estudo bíblico correspondente. E com a ajuda de Deus, onde os que quiserem se assentar um pouco na frente chegarão cedinho. E orem muito por mim, para que, sob o tema de amanhã, Deus me dê tudo o que necessitamos saber da parte de Deus, para que as Escrituras sejam abertas e o nosso entendimento também seja aberto para compreendermos a Escritura. Assim como aconteceu com os discípulos do Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás, quando Cristo ressuscitou e glorificado esteve novamente com eles. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês que estão aqui presentes, sobre vocês que estão em outras nações e sobre ti, também, Miguel Bermudes Marim. Que Deus te use grandemente no programa divino correspondente a este tempo final. Que abençoe a todos lá em São Filipe, que prospere espiritualmente e materialmente a todos lá em São Filipe
em todos os países e em todas as nações. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Dios les bendiga y les guarde. Que Deus les abençoe, que Deus guarde a todos. E deixo com vocês, novamente, o missionário Miguel Bermudes Marim, se ainda estiver em linha, para concluir Nuestra a nossa parte en esta ocasión, nesta ocasião, para para o o cual qual esperarei um momento, se é que ele passará adiante. ya tenemos a Miguel por ahí. Já temos Miguel por aí. Con el permiso de ustedes, que Dios le bendiga. Com a permissão de vocês, que Deus abençoe e guarde a todos.